Dá uma olhada para esse santo de Deus aí, diga para ele: meu querido, o amor é que edifica. Diga para ele: o amor é que edifica. E ele começa a dizer: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Aqui não é a não ser que nós temos um só Deus. Porque ainda que há também alguns que chamem deuses, quer ser no céu ou sobre a terra, e ele aqui está falando a respeito daqueles que eram os Césares da época, os imperadores romanos, que diziam que eles eram deuses, não é? E também está falando a respeito do paganismo, da idolatria, das cidades que contagiavam, principalmente aqui em Corinto, onde eles adoravam a deusa Diana. Então, todo esse aspecto aqui, ele está dizendo: olha, nós que somos cristãos, nós sabemos que só existe um Deus, que é o nosso Deus. E ele vai orientar e dizer quanto a esta condição de comida sacrificada a ídolo. Ele vai dizer: olha, se você sabe que existe só um Deus, e que você senta naquela mesa, você é maduro em saber que você é filho de Deus e que você pertence ao Senhor. Mas uma outra pessoa fraca, uma outra pessoa que não tem a mesma maturidade sua, pode ser levada a ter que fazer e sentar nessa mesma mesa e participar desse sacrifício sem ter essa tua mentalidade, sem ter essa tua maturidade. Então ele escreve aqui dizendo assim, no verso de número 7: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com os ídolos, ainda comem dessas coisas como se elas fossem sacrificadas. E a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar-se. E ele vai discorrendo. Não é a comida que nos recomendamos a Deus, pois nada perdemos se não comemos, e nada ganhamos se comemos. Ele está dizendo, para o cristão que é maduro, o que define e o que vai agradar a Deus, na realidade, é o seu coração de sinceridade. O porquê e o para quê. Ele está falando sobre a intenção. Ele está dizendo que, nesse caso de coisas, e que ele aplica nessas coisas as comidas sacrificadas a ídolos, se o crente maduro, que sabe que Deus é que é dono de todas as coisas, Deus é que é criador de todas as coisas, Deus é que sabe de todas as coisas, se esse cristão que é maduro vai comer, mas o propósito desse cristão é só honrar a Deus, até porque você não sabe de onde vem a carne que você compra no supermercado, você sabe? Você sabe se quando aquele bezerro nasceu, o fazendeiro lá consagrou aquele boi ou aquela vaca a deuses estranhos? Você sabe se aquele boi, aquela carne que foi para o matadouro, chegou lá, foi consagrado alguma coisa? Você coloca na tua mesa e você impõe as suas mãos e você agradece pela comida e consagra a Deus. Apóstolo Paulo está se referindo a essa maturidade, de você ter essa maturidade de saber. E ele está falando, olha, mas pode ser que essa sua atitude madura para você, para alguém, possa parecer na realidade e levar alguém à imaturidade. Olha só o que ele diz aqui. Vede, porém, verso de número 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque alguém pode ver a sua atitude e não ter a mesma maturidade que você, e achar que porque você está fazendo, ele também pode fazer, mas não da mesma forma que você. Porque você, na realidade, está se consagrando a Deus, está no teu coração
com um propósito que Deus é que é o Senhor de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito das atitudes de pessoas maduras e as atitudes de pessoas neófitas, novas na fé. Ele está falando em comparações. E nós podemos pegar esse texto que é comparado a coisas sacrificadas a ídolos e comparar a essas situações. Se nós podemos ou não podemos ter em nossas casas essas condições que foram geradas de tema, de pergunta, como nós colocamos aqui, um cristão pode ter uma árvore de Natal em casa? Então a intenção é que vale, o propósito é que vale. Nós queremos aqui começar esta colocação, que você já percebeu que no mês de dezembro, as pessoas elas ficam até mais gentis, é ou não é? Você já percebeu que as pessoas elas ficam mais sensíveis? As pessoas ficam mais educadas, elas cortejam mais. Por exemplo, em época de Natal, quando alguém vai com o seu carro para virar à direita, a outra até para, ainda dá um sorriso e dá oportunidade. É ou não é? Ela fica mais sensível. O outro espera para que você possa passar e te dá um sorriso. Alguém diz assim, é o espírito natalino. Alguém diz assim, mas é porque em dezembro nós temos toda essa conotação, né, de sermos gentis, de colocarmos essa situação para que essa condição possa estar. Esse espírito natalino, as músicas, o comércio, tudo nos levando a esta condição que aqui está. O propósito do mês de dezembro é que muitas das vezes as pessoas esquecem. As pessoas chegam no mês de dezembro e dizem assim, o mês de dezembro até que enfim está chegando o final de ano, as festas de final de ano, a troca de presente, a rabanada, é o tempo de comer então aquele arroz à la grega, é o tempo de nós nos deliciarmos com os pernis, com os panetones. E o comércio se inflama, as pessoas ficam endividadas. E todos, amados do Senhor, numa condição frenética, entram dentro dessa corrente de situações para poder comprarem roupas, para poder fazer todas essas situações, e esquecem o aspecto espiritual. Partem mais para a condição natural, partem mais para o propósito das condições que são naturais. Nós vemos, amados do Senhor, que João, capítulo de número 1, verso de número 14, ele deixa bem claro, e o verbo se fez carne e fez o que, igreja do Senhor? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. O verbo usado aqui, para escrever aqui, traduzido, habitou, é o verbo em grego, porque o Novo Testamento é escrito em grego. Esse verbo em grego, ele se chama, na realidade, amados do Senhor, esquinosen, que quer dizer tabernaculou. Então, alguns dos estudiosos dizem que na realidade, Jesus não nasceu no dia 25, muito menos em dezembro. Então Jesus não nasce no dia 25 e nem em dezembro. E toda essa ação frenética que aí está colocada, na realidade é uma outra condição, que daqui a pouco nós vamos entrar nessa situação. Mas eles nos levam a refletir que Jesus tabernaculou, que João é claríssimo nesta condição. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A tradução mais correta seria isso. Ou seja, uma referência nítida à festa de tabernáculo.
Então, o nascimento de Cristo, para alguns estudiosos, ele nasceu na festa de tabernáculos, que se festeja entre os 2 meses nossos, um mês dos judeus, mas que está entre setembro e entre outubro. Outros estudiosos dizem, não é em setembro que Jesus nasceu, muito menos em outubro. Jesus nasceu em abril. E alguns chegam, amados do Senhor, a dizer, espera aí um instante, vocês estão falando a respeito de dias, vocês estão falando a respeito de meses, enquanto nós, no nosso calendário gregoriano, temos uma diferença de 4 a 6 anos de diferença, que nessa condição para Constantino, para que os anciões fizessem então essa leitura desse calendário e pudessem então entrar nessa condição de calendário, há uma falha de 4 a 6 anos antes de Cristo. Então eles dizem, se nós não temos certeza nem quanto ao ano, quanto mais a condição do mês e do dia. Mas dá uma olhada aí para esse santo de Deus que está do teu lado, dá um sorriso para ele. Diga para ele, o que é importante é que Jesus nasceu. Já nasceu o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está na nossa vida, que está no nosso coração. E se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor, porque o que importa é que Jesus nasceu e Ele está vivo, meu irmão. Jesus nasceu e Ele vive. Jesus nasceu e Ele vive. Há, amados do Senhor, uma condição de uma frase de um irmão, que ele diz assim, olha, se os céus festejaram o nascimento de Cristo e celebraram, por que nós que estamos na terra não vamos celebrar? Por que nós que estamos aqui na terra não vamos também estar celebrando o Senhor, nosso Deus? Então, veja só, coloca para mim, telão, por gentileza, Lucas, capítulo de número 2, verso de número 13 e 14. Olha só o que diz Lucas, quando ele descreve o nascimento de Cristo. Ele diz assim, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. Milícia celestial aqui quer dizer milhares e milhares de anjos, tá? Uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer o bem. Então, se no nascimento de Cristo os céus celebraram, imagina nós aqui na terra. E ele faz essa comparação, ele diz assim, olha, quando Jesus nos ensinou a orar, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é aonde, irmãos? Como é nos céus. Então, se nos céus celebraram o nascimento de Cristo, por que nós aqui na terra não podemos celebrar? Não podemos estar com nossos corações satisfeitos, alegres, felizes pelo nascimento de Cristo e por, amados do Senhor, o mais importante, de nós confessarmos como Senhor e Salvador de nossa vida. Isso nos leva a refletir o verdadeiro sentido pelo qual o propósito, a intenção, o porquê, o para quê e de que forma. Para quê, pastor, então, que o Senhor enfeitou toda a igreja? Enfeitei toda a igreja no mês de dezembro, porque o meu coração está alegre pelo nascimento de Cristo, que Cristo nasceu, e eu creio no Filho de Deus como meu Senhor e meu Salvador. A questão não é o mês, a questão não é o dia, a questão é a alegria, a maturidade, de saber que o propósito que eu tenho é de adorar e de louvar e de bendizer. E quantos desejam adorar e louvar o Senhor? Levanta a tua mão aí, dá glória a Deus e dê outra salva de palmas para o Senhor, adorando aquele que vive e que reina para todos sempre. O propósito e o fato
é de adorar. Mas fato é, meus irmãos, que uma grande parte das pessoas que nós conhecemos estão levando esta data, na realidade, para comércio, na realidade, para valorizarem outras coisas e prestigiarem outras situações que nós vamos ver ao longo daqui desta mensagem. O meu coração celebra a Cristo. O meu coração está alegre por ter essa oportunidade de conversar a Cristo. Mas também há aqueles que defendem, meu irmão, que Natal, na realidade, pertencia a uma festa pagã, que o mês de dezembro e o dia 25 de dezembro, na realidade, era associada a uma festa pagã. E é verdade isso. O dia 25 de dezembro era comemorado, amados do Senhor, o solstício de inverno. Eles, nesse dia 25, eles marcavam o início desta estação. E havia ali dentro dos romanos uma data célebre que o povo gostava, que o povo fazia um festival. E essa data que era comemorada no dia 25 de dezembro, que o povo gostava, era chamada de Saturnália. E essa Saturnália, que era ali aquela condição desse dia 25 de dezembro, que todo o povo se associava, todo o povo estava ali junto, ela tinha um propósito. E esse propósito era adorar dois deuses pagãos. O primeiro deus era o de Saturno, uma homenagem ao deus de Saturno, por isso é chamada de Saturnália. O segundo era homenagear e também adorar a Mitra, um deus da luz. Então já havia essa data, dia 25 de dezembro, e a Igreja Católica, amados do Senhor, ela deseja associar, a cristianizar, a levar esses pagãos, na realidade, ao invés de acabar com o dia 25 de dezembro nessa festa, eles introduzem então o Natal nesse dia, o dia 25 de dezembro, para não acabar com a festa que o povo gostava, e para que o dia que era marcado para ser adorado por Saturno, adorado a Mitra, na realidade, viessem a agradecer pelo nascimento de Cristo. Por essa condição, há algumas igrejas e há alguns setores, algumas pessoas, que dizem que, olha, não podemos, de maneira nenhuma, aceitar uma coisa dessa. Que o Natal, o nascimento de Cristo, seja comemorado numa data em que essa data é data de deuses pagãos. Meus irmãos, mas se nós entrarmos por esse caminho, se nós começarmos a achar que por causa de algumas situações que foram introduzidas, aquilo está errado, nós vamos desconsiderar que o nosso Deus é Ele que é o Criador de todas as coisas. Todos os dias foram criados pelo Senhor. E Deus é o Criador de todas as coisas. O diabo não criou coisa alguma, ele tenta roubar a intenção. Então, nessa condição, meu querido, que aqui está pré-definida, em que a Igreja Católica tenta instituir, não acabar com esta festa que o povo gostava tanto, mas introduzir ali o Natal nessa data. E trocar, em vez de adorar os deuses que eram de Saturno e Mitra, o deus da luz, viessem o povo a adorar a Jesus Cristo. A intenção, até que era uma intenção provável, até que era uma intenção que era implantada e que todos concordavam. Então vamos, dia 25, pré-definir que dia 25 é o Natal, é o nascimento de Cristo Jesus. E assim eles começam então, a começar a celebrar o Natal, nessa tentativa de cristianizar os pagãos, nessa tentativa e nessa condição. Mas olha só o que diz Eclesiastes 7, versículo de número 16.
Eclesiastes 7:16, meu irmão, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo, diz a palavra do Senhor. Salomão, no apogeu da sabedoria e da maturidade, ele diz assim: olha, não tenta ser tão demasiadamente sábio, não tenta ser demasiadamente justo, porque você vai atrair para você situações que vão ser exageradas, e você, em vez de construir, você vai destruir. Se a pessoa tentar ser demasiadamente justo, e se nós entrarmos por essa condição de imparcialidade, e começarmos agora, amados do Senhor, a dizer: olha só, eu não vou enfeitar a igreja em dezembro, eu não vou enfeitar a igreja dia 25, eu não vou, deixa essa data em branco, não vou nem fazer nada. Eu vou ser imparcial. Na realidade, eu preciso aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho, para demonstrar que nós somos diferentes. Mas não pegar esta data para trocarmos simplesmente presentes, para simplesmente colocarmos como símbolos outras coisas, mas para aproveitar esta oportunidade e celebrar o nascimento de Cristo Jesus, que não é só em um dia na nossa vida. Você veja que várias pessoas aceitaram a Cristo, receberam, e Cristo nasceu no seu coração em várias outras datas. Cada um de nós, quando aceitamos a Cristo e o reconhecemos, isso é um nascimento de Cristo. E quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo para Cristo. O importante na realidade não é o dia e o mês. O importante, diga comigo, o importante é que Cristo nasceu para nos fazer nova criatura, para louvarmos e adorarmos o Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Você pode aplaudir o Rei da Glória uma vez mais? Se nós entrarmos nessa questão de imparcialidade, de situações, pastor, nós vamos ter também que ser imparciais com outras coisas. Como, por exemplo, meu querido irmão, minha querida irmã, você sabia a origem dos templos religiosos? Que os estudiosos dizem que pode ser que o primeiro templo a ser ali considerado e a estar ali, que provavelmente veio da Suméria. Então, construir templos seria, se eu for imparcial, seria algo pagão. Mas a construção das igrejas, a construção de templos para o Senhor, para o crente maduro, é para adorar o Senhor, é para louvar a Deus, é para estar diante do Senhor nosso Deus. Você quer ver uma outra condição de imparcialidade? Se nós entrarmos por esse caminho, nós vamos ser imparciais. É quanto à questão também, amados do Senhor, das alianças de casamento. Você sabia qual é a origem das alianças de casamento que você usa se você é casado? Ou é hindu, ou é egípcia. Então, se a origem foi hindu e se foi egípcia, eu agora, a partir de agora, ai meu Deus, deixa eu tirar essa aliança de casamento que eu tenho há 30 anos com a minha esposa. O meu propósito, quando me casei com ela, e diante de Deus nos colocamos, quando nos convertemos, é de Deus abençoa o meu casamento. Não era saber da onde estava vindo esta origem, era da maturidade, de saber que naquele momento eu estava consagrando a minha vida e o meu casamento ao Senhor. Se nós passarmos nessa condição de imparcialidade,
nós vamos entrar por outra linha aí. Quem é mulher aí, levante a mão. E quem gosta de se maquiar? Diga glória a Deus. Não escutei, você não gosta não? Diga aleluia. Você sabe de onde vem a origem da maquiagem? Dos egípcios. Então é pagã. Então nenhuma de vocês poderia chegar aqui com sombra, rímel ou batom. Iria ter que chegar com aquele rostinho abençoado, que teu marido conhece, que teus filhos conhecem, não é? Lá, como as pessoas dizem, aquele rostinho lavado, a carinha lavada, né? Sem batom, sem coisa nenhuma. Por quê? Porque você entrou numa imparcialidade. Porque você determinou uma imparcialidade. Por causa das condições que aqui estão colocando. E se entrarmos nessa condição de imparcialidade, meu querido, você vai ter que depois começar a ver da onde vem o dia dos namorados, dos casamentos, os vestidos de noivas, da onde vem, sabe? Mas Paulo está falando aqui que o que vale é a intenção, o propósito, o porquê. E por isso nós baseamos esse nosso texto e voltamos àquela pergunta inicial dessa mensagem: o cristão pode ter árvore de Natal? Para que você quer árvore de Natal? Por que você quer árvore de Natal? Para quê? E por quê? Qual a intenção? A árvore de Natal, irmãos, ela inicia-se originalmente na França. E lá no século 17, sabe? Há relatos da árvore de Natal, que os pinheiros, eles vêm e vem acontecer uma referência para ser adornada, porque no dia do nascimento de Jesus, as árvores floresceram. Aí eles pegaram isso no século de número 17, que alguém disse, e eles começaram a enfeitar pinheiros, mas com base do nascimento de Cristo, com base na satisfação dessa condição. Há outras culturas em outros países que enfeitam as árvores para dizer para si mesmo: nós desejamos adornar nessas festas com um significado de vida, com um significado de esperança. Cultura deles. Eles fazem isso. Há uma fábula também babilônica que fala de um homem muito perverso que casou-se com a própria mãe. Esta fábula fala a respeito de Nirode, e que eles traziam um presente debaixo de pinheiros, e esses presentes enfeitavam, e lembravam e cultuavam a esse homem. Então você veja como é que um objeto para uma cultura representa uma coisa, para outra pessoa representa outra. Dentro desse fator, dentro dessa condição. Há relatos também que na Alemanha, Martinho Lutero chamou as pessoas mais chegadas, as crianças, e tentando fazer uma retrospectiva de um trajeto que ele fez na floresta, a olhar as árvores da floresta e o céu todo estrelado. Ele quis se lembrar daquilo, e ele chamou essas pessoas e enfeitou a árvore, e nessa árvore ele colocou papéis, ele colocou doces, e demonstrava para as crianças, para as pessoas mais chegadas, aquilo que era a criação de Deus. Há um outro aspecto que diz que na realidade o que Lutero estava querendo demonstrar ali, através daqueles enfeites, naquele pinheiro, eram os frutos do Espírito, que todo cristão deveria ter na sua vida e na sua casa. Mas o fato é, o cristão pode ter árvore de Natal na sua casa. Para que você quer árvore de Natal na sua casa? Por que você quer árvore de Natal na sua casa? Será que isso vai trazer discussão
Será que isso vai trazer uma pessoa que vai entrar e vai dizer: você não é cristão, você pode ter esses símbolos de Natal na sua casa? Isso pode gerar uma pedra de tropeço para ele? Paulo, nesse texto aqui de comida, está dizendo: se você vai gerar e vai ser pedra de tropeço, não faça não. Não faça isso não, porque a outra pessoa, sendo mais fraca, não se fragilize e não faça ela também em casa e diga: eu também vou fazer, mas vai fazer com uma outra intenção. Você está percebendo o texto, a comparação que nós estamos fazendo aqui, para podermos perceber qual é o intuito, qual é o propósito, o porquê de você estar, de você ter ou você não ter, e de você ter maturidade para essa condição? Por que aqui na igreja eu não coloco aí árvore de Natal em todas essas salinhas? Porque nós recebemos crianças que vêm novas, que vêm para cá pela primeira vez. E o que nós desejamos fazer com essas crianças é que elas não venham para cá olhar para a árvore de Natal e celebrar e se lembrar dos presentes de Natal que o tal do Papai Noel deixou, mas sim de lembrar essas crianças e ensinar o caminho que elas devem andar, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você e por causa delas. É nesse intuito, irmãos. Paulo está falando da fragilidade de pessoas que vão ver você fazer alguma coisa, não vão entender a sua maturidade, porque elas não têm a mesma maturidade, e elas vão se entregar, e vão se fragilizar, e vão se perder nessa condição. Então nós estamos aqui falando para você a respeito desses enfeites de árvores de Natal. Mas pastor, além de árvore de Natal, nós também temos outros enfeites. Tem pessoas que penduram nas portas das casas guirlanda. Você já ouviu falar de guirlanda? Já ouviu falar? E você sabe o significado de guirlanda? Você sabe o porquê que existiam aquelas guirlandas? Então deixe-me esclarecer para saber se você gostaria de pendurar na sua porta uma guirlanda. A guirlanda, no original, era um adorno, que era símbolo de memorial de consagração, utilizando para cultuar, sabe, uma forma de honrar a deuses pagãos. E uma das formas de honrar a esses deuses era honrar uma deusa que era viking. Essa deusa que era viking, que tinha essa condição chamada Friga, era uma deusa do amor, e significava, amados, que aquela casa que estava marcada com aquela guirlanda, era uma casa que estava aberta para orgias religiosas. Além de dar legalidade e autorização para essas condições espirituais que aí no trajeto de anos as pessoas fazem. Aí você vê uma pessoa vai lá, sem saber dessas coisas, compra uma guirlanda e pendura lá na sua porta. Você começa a perceber, se a pessoa tem maturidade, a pessoa vai dizer: não, não quero isso. Eu quero é Cristo. Eu quero o Senhor. Às vezes, por trás de situações, de símbolos, de condições que nós não percebemos, está ali pontos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 23, ele diz assim, olha só: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É dentro desse fato. Que às vezes a gente quer agradar o A ou a B, ou de repente pode causar, não é, uma discussão, um afrontamento. E será que a discussão, o afrontamento vai agradar a Deus? De modo nenhum. Então, amados do Senhor, nós começamos a ver. Que tal falarmos de um símbolo que tomou conta aí dessa situação? Porque fazer e carregar um saco de presente nas costas é fácil. Eu quero ver carregar uma cruz e morrer por nossos pecados.
Eu quero ver fazer isso. E a princípio, amados do Senhor, um senhor de boas finanças, ele tinha recurso financeiro, chamado Nicolau, ele presenteava, dava presente e dava dinheiro a pessoas necessitadas. E começaram então a pegar essa situação de Nicolau, e a Igreja Católica transformou ele em santo, virou então bispo, São Nicolau, e nessas datas, elas davam presente, para fazer a mesma coisa que São Nicolau. Então, aí o São Nicolau, eles pegaram um simbolismo, e pegaram o tal, porque era Nicolau, começaram a chamar de Papai Noel. E a princípio, irmãos, a roupa de Papai Noel, você sabia de que cor é? Pergunta para o seu irmão, você sabia de que cor é a roupa de Papai Noel? Hã? Ó, tem gente que sabe. Você começa a compreender por que aquele refrigerante Dolly bota o Papai Noel vestido de verde? Porque é esse princípio. Depois, em 1931, é que um outro refrigerante, chamado Coca-Cola, começa então a pegar esse símbolo de Papai Noel, São Nicolau, pega a roupa que era verde e bota vermelho, porque diz que chama mais atenção. Aí sim, agora começa a se propagar essa condição de Papai Noel e e começar a dar presente. Olha como é que agora, o dia 25, tira das nossas crianças o nascimento de Cristo e leva, introduzido para essa condição de Papai Noel, de presente, de se trocar de presente, de ter símbolos natalinos. E olha como é que a sociedade deixa a margem, abre espaço para castanha, para panetone, para pernil, para cheste. Mas Cristo fica à margem. Ninguém se lembra dele. Olha só como é que a igreja do Senhor precisa se levantar. E nesse dia, irmão, sendo ou não sendo, que eu creio que Cristo tabernaculou conosco, então foi na festa de tabernáculo, porque o Senhor nosso Deus, Ele não faz nada sem ser com propósito. Então, eu não creio que Cristo nasceu dia 25 de dezembro, assim como eu estou explicando para você, porque era Saturnália. Cristo nasceu em setembro, ano e mês, eu não sei te dizer, não é? Mas Ele nasceu, Ele tabernaculou. A certeza que eu tenho é que Ele nasceu, porque Ele está vivo aqui dentro de mim. Foi Ele que transformou a minha vida, como a vida de vários irmãos. Então olha só como é que esta data é propício e oportuno para nós pregarmos o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós devemos usar as oportunidades. O apóstolo Paulo, lá naquele aerópago, onde tinha aqueles vários deuses, ele entra naquele local e vê ali um nicho com um deus, com um símbolo sem nada, e escrito ao Deus desconhecido, e Paulo, através daquela oportunidade, começa a pregar Jesus Cristo, e a dizer àqueles gregos: eu sirvo a esse Deus que vocês não conhecem, que é o verdadeiro Deus, que é o único Deus. Olha que oportunidade maravilhosa que você tem, na noite do dia 25, de dar suas mãos com pessoas que não professam a fé, ainda não conhecem, e dizer: vamos agradecer pela vida, vamos agradecer pelo nascimento, vamos agradecer a Deus pelo seu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que oportunidade maravilhosa que nós temos de conversar com as nossas crianças e falar para elas: olha, essa condição de Papai Noel, isso aí é uma condição que está à margem. Jesus foi que nasceu para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, meu querido, minha querida irmã, se símbolos natalinos vão fazer tropeçar o teu filho, vão fazer tropeçar o teu parente, vai trazer confusão na tua casa, não tenhas. Não. Tenha no teu coração o verdadeiro sentido da sinceridade e da gratidão a Deus. Tudo isso que nós estamos vendo aqui de enfeite, de bolas, eu me alegro
e gosto de adornar a casa do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele está presente na nossa vida e no nosso coração. Tudo isso que aqui está, nesse sentido, eu faço com sinceridade. Só aquele que pode ver os nossos corações é que vê a sinceridade do nosso coração, é que pode perceber. Então eu digo a Ele: Senhor, nós pertencemos a Ti. E o Teu nascimento é uma oportunidade. Cristo pode nascer hoje mesmo na tua vida, se você ainda não conhece a Jesus e ainda não confessou a Jesus. Cristo é aquele que nasce no nosso coração para transformar a nossa vida. O conselho de Paulo é: se comer carne, você faz tropeçar aquele que é mais fraco, não coma. Então nós podemos parafrasear este texto que aqui está. E que se eu ter uma árvore de Natal enfeitada na minha casa, vai fazer alguém que não tem a mesma maturidade que eu se sentir e prestar culto a outras situações e a dizer outras situações? Eu não tenho. Não preciso ter. Porque o verdadeiro adorno, o verdadeiro enfeite, não está em parede, não está em casa, feita por mãos humanas. Está dentro do nosso coração. É quando nós entregamos e destronamos o nosso eu e entregamos o trono da nossa vida ao senhorio de Cristo, para que Ele possa transformar e realizar nas nossas vidas. Se você entendeu, você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Olha para o teu irmão aí e pergunta para ele: entendeu o porquê e o para quê? Entendeu o porquê e o para quê? Então, amados do Senhor, olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Celebre a Cristo. Celebre a Cristo todos os dias. Celebre a Cristo com a vida, com alegria, com atitude, com o teu sorriso, com o teu abraço, com as oportunidades que Cristo te dá. Celebre a Cristo com a alegria e a felicidade de estar vivo e de ser salvo. Celebre a Cristo diariamente, fazendo ao próximo aquilo que você deseja que fizesse a você mesmo. Celebre a Cristo, honrando a Ele e agradecendo a Ele pela vida, pela morte, pela ressurreição, e por Ele ser o nosso Senhor e o Salvador, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero lhe agradecer, meu Pai, junto com os meus irmãos, porque nós estamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, cada vez que chegamos aqui diante da Tua presença, e pedindo orientação da Tua palavra, quanto a questionamentos, quanto às dúvidas, e é a Tua palavra que vai elucidar, Senhor, que vai esclarecer. Então, Santo Deus e Pai, se alguma coisa que eu faço pode tornar tropeço para algum irmãozinho que é mais fraco, Senhor, então, Santo Deus e Pai, eu não farei, porque todos os meus irmãos, todos eles, foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E o que eu desejo fazer com a minha vida, Senhor, é entregar a Ti, para que dia após dia seja uma celebração diária, Senhor. Não somente, Santo Deus e Pai, do nascimento, mas da verdadeira conversão, Senhor.
daquilo que o Senhor realmente realiza e faz através da nossa vida e na nossa vida, Deus. Meu Senhor, muito obrigado pela tua igreja, obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada vida. E que cada um deles, Senhor, na maturidade dada pelo teu Espírito Santo, possa orar a ti, Senhor. E possa, Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, observar. Se vai glorificar o teu nome, então assim o faremos. Se não vai, deixaremos de lado, porque o nosso intuito, Senhor, é te dar honra, louvores e glória. Muito obrigado, meu Senhor, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus, e todos que concordam, digam amém, digam glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus, o Rei da glória, aleluia. Basta apenas você confessar com a sua boca, crendo com o seu coração. Você que nesta manhã, que está aqui, e deseja, não para homens, mas para o próprio Deus, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, com a sua boca e crendo com o seu coração, basta que você levante a sua mão. Nós temos alguém nesta manhã que deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante a sua mão bem alto. Você vai estar confessando a Cristo, vai estar reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador. Não é para agradar homem, porque para agradar homem, meu querido, você vai fazer uma coisa superficial, mas é para convidar o Senhor, para nascer verdadeiramente no teu coração, para que você possa ser uma nova criatura. Nós temos alguém aqui nesta manhã que deseja confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor Deus, por nós podermos, através da tua palavra, orientar o teu povo, Senhor. E receber do Senhor, meu Pai, a consolação do teu Espírito Santo, a alegria, Senhor, e a verdadeira felicidade e a paz que excede todo entendimento. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Diga amém.